Caju, bom dia, Nades, e bom dia para todo mundo. O meu nome é Welber, eu estou aqui para apresentar para vocês o trabalho sobre o sistema operacional BlackBerry iOS, desenvolvido junto dos meus companheiros, que é o Arthur Nascimento, o Guilherme Micaldo, o João Victor, o Pedro Henrique, o Pedro Lucas Lira, o Tito Alexander e eu, Welber Haldes. Cada um aqui dentro do trabalho fez sua parte da melhor maneira possível. Eu espero que vocês gostem da nossa apresentação. Bem, pode passar? Vamos começar então. O que é o BlackBerry? É um sistema operacional móvel de código fechado, desenvolvido pela empresa canadense BlackBerry para seus próprios dispositivos, programado em C++ com suporte de aplicação em Java. Inicialmente, ela foi voltada ao uso corporativo e posteriormente se adaptando ao uso cotidiano, ou quase isso. Pode passar. Aqui, nós temos alguns recursos da plataforma e o que ela oferece. Suporte nativo a e-mails corporativos por meio do Java Micro Edition, MIDP 1.0 e o mais recente MIDP. Suporte ao AMP 1.2, permitindo que desenvolvedores independentes criem softwares usando o classe BlackBerry IP. Pode passar. Agora sobre os aparelhos BlackBerry, os celulares no caso. Eles são multitarefas, permitindo que o usuário exerça uma ou mais funções simultaneamente, tendo suporte para touchscreen e possuindo trackpads, ou seja, aqueles tecladinhos de botões, entre outros recursos de hardware. Pode passar. Ficaram conhecidos pelo envio e recebimento de e-mails através do próprio sistema da sincronização com softwares como a Microsoft Edge e Lotus Dominion. Ou seja, tudo dentro do BlackBerry era pensado e voltado para o uso corporativo, tanto que esse era o objetivo central e o ponto forte da empresa. A BlackBerry é uma empresa conhecida pela produção dos aparelhos de comunicação BlackBerry e pelo seu tablet BlackBerry Playbook, que é basicamente um pequeno tablet muito semelhante aos porta-retratos que a gente conhece hoje em dia. E ele chegou ao Brasil em 2011. As configurações em si, comparadas às que a gente tem hoje em dia, são extremamente ultrapassadas, mas para a época ele foi considerado um excelente dispositivo, e como foi dito antes, seu próprio sistema operacional, que é o BlackBerry. Atualmente, por meio do BlackBerry Secret, que é o serviço de segurança do BlackBerry, a empresa fornece a inteligência integrada para Enterprise of Things. Pode passar. Agora o Arthur, ele vai falar um pouco sobre a história. A BlackBerry é uma marca que surgiu muitos anos atrás, antes mesmo do seu sucesso com suas produções de dispositivos móveis. Ela veio a surgir no Canadá em 1984 como uma marca feita por 2 estudantes e só foi se tornar a BlackBerry oficialmente em 2013. E no início ela era uma marca como a Microsoft, fundada por estudantes e com uma ideia modesta, buscando o lançamento de terminais e serviços de conexão. Ela foi a primeira empresa da América com produtos de conexão wireless e em 1999 anunciaram seu primeiro dispositivo portátil, o BlackBerry 850, um pager bidirecional. E em 2002 lançaram o BlackBerry 5810, um dos primeiros dispositivos baseado em Java e com telefonia móvel integrada. Aí, no início da história, com os 2 primeiros dispositivos da BlackBerry, nós vemos o início da marca, que posteriormente, entre 2005 e 2010, entraria no seu auge. E aqui vemos o principal ponto do porquê BlackBerry tem esse nome. E porque no pager, no Ring 850, as teclas do trackpad pareciam uma casca de fruta, porque elas tinham um tom emborrachado e elas eram separadas por alguns vãos entre si. E o nome pegou e acabou virando o nome oficial da linha e do serviço da empresa. E a BlackBerry foi uma das primeiras empresas a colocar criptografia de mensagens e teclados com intuitividade de uso. E se tornou a favorita de líderes mundiais, empresários que focavam em produtividade ou queriam um telefone alternativo. Naquela época, os telefones eles eram muito mais simples do que nós conhecemos hoje. Então,
o BlackBerry OS se destacou tanto pelo seu hardware, tanto pelo o seu software. O software ele foi um dos primeiros softwares do mundo a serem exclusivos para a ideia totalmente voltada ao empresarial. Mas eles se tornaram fama no mundo inteiro. E chegaram a ser um dos celulares mais usados no mundo, inclusive sendo o celular favorito por um período da presidência dos Estados Unidos. O celular ele trazia uma mescla de intuitividade com uma facilidade de uso, porque diferente dos celulares da época que usavam teclados numéricos, ele já tinha um teclado QWERTY inteiro na sua composição. Em 2016, o atual CEO, John Chin, anunciou que a BlackBerry abandonaria o mercado de smartphones, focando em software e serviços, deixando a parte de hardware com empresas terceirizadas. Isso foi basicamente o fim da BlackBerry, que desde 2010 para frente já não vinha fazendo muito sucesso, com o início dos smartphones como os vistos pela Apple ou até por outras marcas, como a Samsung, que produziam smartphones iOS e Android. E atualmente ela produz alguns dispositivos Android, mas eles não fazem nenhum sucesso. Há cerca de alguns anos, a BlackBerry compunha menos de 1% dos celulares no mundo. E hoje o número de celulares da BlackBerry continua insignificante, até porque a marca não se reergueu após o término da popularidade do seu incrível hardware. E aqui nós podemos ver algumas versões famosas do BlackBerry OS 1. Do BlackBerry OS, que seria o BlackBerry OS 1.0. É uma versão muito básica, baseada em x86 e estreada em janeiro de 1999. Ela não executava muitas funções. Essa versão do celular ela era focada em ligações e mensagens de texto, com um sistema de contatos, conversas e ligações telefônicas. Posteriormente, com o celular mais completo, nós vemos o BlackBerry OS 3, lançado em 2002. E em setembro, o BS 3.5, que adicionou suporte a calendário over the air. O Exchange 2000, Mobile Data Service, acesso a e-mails e documentos corporativos. E o BlackBerry Web Client, a base do BlackBerry Internet Service, ou BIS. Nós vemos aí, pela descrição do próprio BlackBerry OS 3, que ele era um celular muito focado no meio corporativo, com acesso a e-mails e documentos corporativos e web client. Nessa época, muitas pessoas usavam celulares apenas para ligações. Quem tinha celular? E eles já vinham com funções que hoje nós usamos nos nossos smartphones. E isso fazia com que eles ficassem muito mais interessantes, principalmente para pessoas que trabalhavam em grandes meios empresariais ou de grande importância no meio corporativo. A versão mais avançada e famosa que nós tivemos do BlackBerry foi no declínio do seu auge. Foi o BlackBerry OS 7/7.1, lançado em 2011. Foi a versão mais próxima de um smartphone que nós tivemos. Chegando a, na verdade, ser um smartphone que nós conhecemos como hoje, com a Android e o iOS. Porque até pela foto nós vemos, o celular ele é muito mais compacto, com saídas de som estéreo, e no hardware deles vemos câmera frontal, câmera traseira, uma barra de pesquisa da Google, assim como nós vemos nos smartphones de hoje em dia, principalmente nos Androids. Nesse ponto, ele chegou a se assemelhar muito ao Android. E daí chegamos à ascensão e à queda da BlackBerry. A BlackBerry teve uma ascensão meteórica nos anos 2000 e teve o seu auge entre 2005 e 2010. Durante esse apogeu da BlackBerry, foi onde o celular foi mais vendido, se tornando o favorito de todas as pessoas que queriam um dispositivo diferenciado. Aqui, meu celular está tocando já. Um segundo, perdão. Perdão, professor. Eu tive um problema no celular, começou a tocar.
E daí a BlackBerry teve esse apogeu meteórico entre os anos 2000, a partir dos anos 2000, e em 2005 e 2010 ele chegou ao seu auge com os modelos mais modernos. E com o início da produção de outros fabricantes com sistemas operacionais diferentes no mercado, como a iOS, que veio principalmente entrar em fama a partir do iPhone 3, e o Android, que tem modelos muito famosos que chegaram no Brasil, por exemplo, com o Galaxy Ace, entre outros modelos mais simples do Android, que na época eles eram muito mais interessantes ao público em geral do que o BlackBerry. E o BlackBerry saía da popularidade até nas mãos de grandes empresários. Ela cometeu graves erros na estruturação dos seus próprios hardwares, com má utilização do touchscreen e uma loja virtual vazia e com escassez em produtos. Isso foi muito problemático para a ideia do sistema do BlackBerry OS, principalmente na ideia que o iPhone e o Android, com a sua produção a partir dos seus principais modelos iniciais de fama, eles começaram a ter muitas features novas a cada atualização. E o BlackBerry não vinha fazendo isso, até porque eles não estavam acostumados, a marca em si não estava acostumada com a ideia de um smartphone. Eles tiveram alguns smartphones a partir da BlackBerry OS 7.1 e alguns posteriores. Porém, antes disso, eles faziam muitos celulares focados mais em trabalho e não nessa ideia de um celular inteligente, com aplicativos, loja e etc. Eram celulares com funções mais básicas, como e-mail, ligações e SMS. Bem, e aí a gente fica com a parte de conclusão, né? A gente pode concluir que a BlackBerry foi uma das maiores no mercado de telefones móveis e desenvolvimento de diversos produtos ao longo dos anos. Porém, por erros da sua parte e a implacável concorrência, acabou perdendo a relevância no mercado. Mas ela não veio à falência. Ainda continua atuando no mercado de tecnologia, não vendendo mais aparelhos como antigamente. No entanto, ela ainda desenvolve alguns projetos. Bem, é esse o nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente fica aqui um pouco com a parte de curiosidade, se o Arthur quiser falar. E um ponto que eu queria destacar eu não sabia da existência do BlackBerry até antes desse trabalho. No entanto, eu fui dar uma pesquisada aqui e eu descobri que o meu pai tem um BlackBerry. Ele já teve um BlackBerry quando ele estava trabalhando numa transportadora e lá eles deram um BlackBerry pro meu pai, que era realmente de uso mais empresarial, mais corporativo. E realmente com funções básicas, sendo algo que se assemelha bastante aos dumb phones, por exemplo. Eu também queria dar um ponto nessa conclusão. De acordo com o que o Albert falou, os dumb phones eles eram muito parecidos com o BlackBerry, mas o BlackBerry ele tinha algo a mais. Ele era como se fosse uma evolução disso. Ele não chegava a ser um smartphone, mas ele era muito superior aos dumb phones normais. E nós podemos ver isso até porque pelo o seu grande crescimento. Ele era o diferencial principalmente durante o seu período de apogeu, não existiam celulares semelhantes ao BlackBerry. E nós vemos isso porque o BlackBerry chegou até o Brasil e existem pessoas como o pai do Elber. O meu pai também teve um BlackBerry e eram celulares realmente diferentes. Eram celulares com features, com hardware diferente dos celulares normais da época. E nós podemos ver isso até porque durante um certo período em que o BlackBerry era um dos melhores celulares no mercado disponíveis, o BlackBerry chegou a ser o celular usado pelo presidente dos Estados Unidos. Ele era o celular usado na mão dos grandes CEOs de empresas pelo mundo e também eram celulares que estavam nas pequenas empresas, não só nas grandes, mas também nas pequenas empresas para o contato comercial. Ele realmente era diferente, poderia oferecer coisas que os outros celulares não ofereciam. Então, podemos ver que o BlackBerry era muito excepcional no que ele fazia, mas ele não soube continuar com esse grande projeto que ele continha, que a empresa tinha. Eles não souberam se adaptar.
basicamente o novo mundo. Eles nunca saíram daquela ideia do corporativo. E isso ao longo do tempo foi meio que se desgastando, foi mudando. Eles não souberam evoluir. Eles não souberam entregar o celular às mãos do grande público da maneira que eles gostariam. É isso. Bem, esse foi o nosso trabalho. Se o Arthur passar aí, vai ter a parte de referências bibliográficas. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Obrigado.